Bom, então, boa noite. Nessa aula de hoje, nós vamos estar terminando acerca do contrato de compra e venda. Eu vou estar logo mais postando 2 fóruns para vocês, que vai complementar a nota de terceira VA, né? Um fórum, os 2 fóruns tratam de casos jurídicos, né? Para vocês aplicarem a teoria aos casos que foram dados aqui. O fórum 5... ele apresenta o caso e o fórum 6 é um julgado para vocês trabalharem em cima dele, tá bom? Bom, então, até a aula passada, nós fomos até da venda com reserva de domínio. Nessa aula, nós estamos falando aqui, vamos começar com a venda sobre documentos, da venda sobre documentos. Bem, do que se trata a venda sobre documentos? É quando eu adquiro alguma coisa de alguém sem ver o objeto, mas apenas com a documentação dessa coisa. E aqui ele não especifica que coisa seria essa. Tanto pode ser coisa móvel, como pode ser coisa imóvel. Então, seria no caso em que a entrega dessa coisa, a tradução dessa coisa, ela é substituída pelo seu título, pelo documento. Pode ser por algum motivo de impossibilidade física do objeto estar naquele local, naquele momento, né? Então, o que o texto fala é que quando a gente aceita comprar alguma coisa apenas através do documento, em que essa entrega é feita com essa documentação, a parte que aceitou isso, ela não tem como reclamar depois. Então, uma vez que eu concordei em receber o título como representativo da coisa que me foi entregue, eu não teria como reclamar mais sobre essa coisa se eu não gostar do produto, se eu não gostar do objeto, né? Se eu identificar ali que ele não era condizente com aquilo que eu acreditava que era. Então, a venda com reserva de documentos, sobre documentos, com reserva não, venda sobre documentos, ela não tem, ela não dá o direito da parte simplesmente falar que não gostou ou que aquele objeto não condizia com as características que estavam na publicidade. Então, ela não se confunde aí com a venda contenta e a venda sujeita à prova, certo? Repetindo, uma vez que a parte concordou em adquirir a coisa por meio do seu título, e esse título efetiva a tradução desse objeto, não tem como o comprador reclamar dele mais. Logicamente, a não ser que seja um caso de redibição ou de evicção, que a parte continua tendo o direito de reclamar por ser um prazo de garantia. Bom, gente, na parte de venda sobre documentos, é apenas isso que a gente tem para dizer, porque os artigos aqui eles são autoexplicativos, e nós já vamos entrar no contrato de troca ou permuta. Bom, o contrato de troca ou permuta, ele segue todas as regras da compra e venda, com exceção de 2 situações. Por que ele vai seguir as regras da compra e venda? Porque, como eu disse no início da aula de compra e venda, compra e venda nada mais é do que uma permuta. Só que é uma permuta que, ao invés de eu trocar um objeto por outro, eu troco um objeto por um valor que eu dou a um papel, ou a um cartão, ou a algum valor monetário virtual, né? Que hoje a gente faz muito com transações virtuais através de TED, transferência. Então, essa é a diferença. Enquanto na compra e venda eu realizo essa troca em que eu dou um valor pela coisa que me é entregue, né? Um valor reconhecido socialmente, na troca ou permuta, a característica seria trocar um objeto por outro. Lembrando que um não se confunde com o outro. E aquele exemplo que eu dei no início, ele vai identificar que tipo de contrato que é. Por exemplo, eu quero comprar um apartamento que vale 200 mil. Eu não tenho o dinheiro todo, mas eu tenho um carro avaliado em 70 mil. E aí eu pergunto se a pessoa quer pegar o carro no negócio. Se ela concorda, se eu dei 70 mil, que corresponde ao valor do carro, e o restante eu paguei em dinheiro, que foi 130 mil reais, que contrato eu teria aí? Bom, prevaleceu aí a compra e venda, porque foi a maior parte do valor que eu dei foi em dinheiro. Se fosse o contrário,
Se eu desse um carro valendo esses 130 mil, né? E desse em dinheiro 70 mil, aí seria a troca ou permuta. Então, a prevalência do tipo de objeto que vai ser negociado entre as partes é que vai caracterizar um ou outro contrato, tá? Bom, quais são os dois casos que vão ser separados aqui, que vão diferenciar da compra e venda? A primeira situação é que na compra e venda, quem paga o imposto referente à tradição, né? Afinal, está vendendo, então está entregando, seria por força da lei o vendedor. E o imposto referente à aquisição seria do comprador. Então, esses impostos, cada um, por força de lei, no silêncio aplica-se a lei, tanto o comprador como o vendedor assume cada um a sua obrigação para registrar esse bem, seja para venda ou seja para entrega. Na permuta, não. Na permuta, ele vai dizer aqui, artigo 533, que aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com o instrumento da troca. Então, cada um fica responsável pela metade dessas despesas. Eu não tenho responsabilidade só de um, mas ambos são responsáveis por isso, tá? Eu não tenho, como acontece na compra e venda, que a despesa com a compra é com adquirir o produto é do vendedor, e a despesa da venda para adquirir o produto seria do comprador e da venda do vendedor. Aqui não. Aqui é simples. Pegou a despesa, o total ela é rateada entre as partes. Bom, o inciso 2 vai dizer também que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e dos cônjuge do alienante. É a mesma regra lá da compra e venda. A parte, né, não pode repassar em permuta ou em troca, e muito menos em venda, em partes desiguais, ou, no caso da venda, vender para um descendente sem anuência do outro ou do cônjuge, a depender do regime de bens. Por quê? Porque isso configura adiantamento ilegítimo. O único detalhe é que a troca permite que seja feita essa permuta desde que em partes iguais, né? Ou seja, eu tenho que reservar metade da outra parte que teria direito. Por exemplo, se eu tenho 2 filhas, eu posso permutar para uma metade e reservar metade para outra, mas mesmo assim eu dependo da anuência da minha outra filha e, sendo casada, eu preciso também da anuência do cônjuge, a depender desse regime de bens. Então, repetindo, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes do cônjuge do alienante. Então, a gente chega à conclusão aqui de que, se as partes forem iguais, ela não seria anulável, seria permitida. Ela só seria anulável se as partes fossem desiguais e a depender dessa anuência. Então, por exemplo, se eu troco com minha filha uma parte maior para ela e deixo uma menor para outra, mas a outra assinou, concordou com essa troca, é perfeitamente possível essa permuta. Ela é legal, não é cabível a anulabilidade. A anulabilidade aqui só seria cabível se, quando eu for fazer essa permuta com a minha outra filha, fizer em parte desigual e a outra parte não assinou, tá? A quem de direito, que seria os outros descendentes ou o cônjuge, tá bom? Bom, terminamos aqui o artigo da troca e permuta e já vamos entrar aqui no contrato estimatório. Bom, o contrato estimatório, ele é bem comum, muito mais do que a gente imagina. É aquele contrato que a pessoa adquire um produto para revender, né? Na praça, a gente fala assim, vou pegar uma coisa ali consignada. É muito comum para os trabalhadores eventuais conhecidos como sacoleiros, né? Nós temos uma região aqui próxima, em Goiás, né? Aqui próxima de Anápolis, que é a região de Jaraguá, que tem várias fábricas de roupas, né?
E muitas pessoas vão ali adquirirem os seus produtos, sejam camisetas, calças, tudo consignado, que é exatamente esse contrato. O que ocorre na consignação, que é também chamado de contrato estimatório? Por exemplo, eu vou lá em Jaraguá e pergunto para a pessoa quanto que fica para eu revender ali, eu quero pegar 100 calças, né? 100 calças. Aí ele vai me passar um preço mais baixo para eu poder revender aquele produto e, como o contrato ele entre as partes, pode ser negociado, o que é uma praxe ser dessa forma, que eu sou obrigada a vender dessas 100 calças que eu adquiri, que eu busquei lá, né? É uma alienação, na verdade, só que é uma alienação em que eu tenho uma bifurcação desse domínio, porque quem fica como dono dessas calças é tanto o alienante, que no caso é o consignante, como quem pegou essa coisa, o alienatário, que seria o consignatário. Então, vamos dar um exemplo. Priscila vai até uma fábrica X de Jaraguá adquirir as calças para revender. Então, a fábrica X, ela seria a consignante e Priscila seria a consignatária. E aí, é uma praxe nesse tipo de contrato combinar o seguinte: não, você tem que me pagar 20% desse produto. Esse aí não tem como, você tem que pagar. Agora, o que sobrar que você não vender, você devolve, a gente troca. A gente pode trocar. E aí, daquilo que você vender, você vai me pagando a porcentagem do que você conseguiu vender. Né? Ele pode tanto determinar que você seja obrigado a pagar 20%, como ele pode determinar, dando um desconto maior, que se você pagar por tudo, ele aceita que você troque toda a mercadoria e ele te dá um desconto maior, né? Então, assim, há N possibilidades. É um tipo de contrato muito comum para venda de bijuterias, venda de calças, de roupas, de lingerie. É muito comum esse tipo de contrato. Então, veja bem o que eu acabei de falar. A consignação, esse contrato de consignação, que é o estimatório, ele só é permitido para venda, para revenda. Então, o consignante, quando ele entrega a coisa consignada, é para esse fim, para que ela seja vendida. Por isso que é possível as partes flexibilizar essas regras aí de ou vende tudo, eu te dou um desconto maior e já te vendo todo esse produto por esse preço, mas é porque você vai revender. Ou então, eu aceito você me pagar tantos por cento desse produto e o restante você vai trocando, e à medida que você vai vendendo, que você for conseguir vender, você me paga uma porcentagem X dessa venda. Por isso que a gente fala que é uma bifurcação do domínio. Isso é tão interessante, a questão da bifurcação do domínio, porque os dois aí estão lutando para ser donos da coisa, porque como eu não sei o que as partes vão combinar, imagine que o que é comum ser combinado, né, é que eu dou as 100 calças para a Priscila, a fábrica X dá 100 calças para mim, e me fala assim, não, nós trabalhamos da seguinte forma, você paga 50% dessas calças e as outras você pode vir trocar. E aí, de repente, eu sou furtada. Eu deixo a sacola no meu carro e aí eu vou fazer alguma coisa na rua. Quando eu volto, essa sacola com essas roupas sumiram. E eu não vendi foi nada, né? Sumiram as 100 calças. Eu ainda assim continuo obrigado com a empresa X? Sim. A empresa X não tem nada a ver com isso. Em geral, nesse tipo de negócio, é pedido, inclusive, um cheque calção. O que ela possibilita é ir jogando para frente essas outras calças que admitem serem trocadas, eles podem ir jogando para frente até a pessoa conseguir vender todo aquele produto, né? Mas, enfim, por isso que a gente fala que é uma bifurcação do domínio. Por quê? Enquanto as calças estão comigo, se elas se perderem, mesmo que eu não tenha pago por elas, e o objetivo da consignação seja a venda, e a culpa não foi minha, eu tenho provas desse furto ou desse roubo, a empresa X não tem nada a ver com isso. Porque a partir do momento que eu tirei essas calças da loja, eu também me tornei responsável por ela, né, por elas. Agora,
De igual modo, enquanto essas calças estiverem comigo, por isso que a gente fala que há uma bifurcação, os dois são donos desse objeto por força desse contrato. Enquanto as calças estão comigo, imagina que eu estou devendo a alguém, esse credor entra com uma ação contra mim e no objeto dessa ação, ele pede como garantia que seja feita aí a penhora dessas calças que estão comigo para garantir o pagamento da dívida. Ou imagine que seja bijuterias, eu trabalho com bijuterias, aí a pessoa pede para bloquear, penhorar, né, fazer um auto de penhora e pegar todas essas bijuterias para ficarem ali em garantia de pagamento. Não pode. Eu tendo provas de que eu fiz um contrato estimatório com a empresa X, esse objeto não é meu, ele não é só meu, ele também é da empresa X. Então, ele não pode ser objeto de penhora, né, para garantia de dívida de credor. E, da mesma sorte, não pode ser para o objeto de penhora em favor do credor contra a empresa X também, justamente porque os dois aí estão atuando como proprietários dessa coisa. Então, voltando a repetir, cuidado com o termo jurídico, né? Apesar de ser o contrato estimatório, o que existe, na verdade, é uma consignação. E esse título, contrato estimatório, imagino eu, não posso afirmar, né, mas eu imagino que ele recebe esse nome justamente para não confundir com a consignação em pagamento, que é o instituto jurídico que vocês estudaram em direito das obrigações, né? Em que a parte, quando o credor se recusa a receber por algum motivo, ela tem direito de pagar aquilo, ou em juízo, ou em alguns casos, no próprio banco, né? Na modalidade de consignação em pagamento. Bom, mas quando a gente vai ler os artigos falam de contrato consignado o tempo inteiro. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma consignação, né? Mas não naquela modalidade que você estudar em obrigações. Não seria que é a consignação em pagamento, mas é uma consignação que é conhecida na praça, como negócio jurídico. Bom, então, lendo aqui o 534, que é o primeiro artigo do contrato estimatório, ele diz assim: pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-lo, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estipulado, restituir-lhe a coisa consignada. Então, por isso que eu falei, porque depende o contrato aí entre as partes, se ela vai querer receber de volta a coisa e ela troca aquela coisa para venda, ou se ela vai preferir só vender e vende um preço bem mais baixo para a pessoa, para ela poder conseguir pagar tudo aquilo ali e não ter essa possibilidade de restituição da coisa, né, de devolver a coisa não vendida. Então, aqui nós temos os elementos, os requisitos para configurar o contrato estimatório. O primeiro deles é para a venda. Se restar provado que o indivíduo comprou aquilo ali por um juros mais baixo, né, um desconto para que ele fosse destinado para venda, e o consignante tem provas de que ele não vendeu aquilo ali, ele está comprando aquilo ali por um valor mais baixo para uso próprio, ele tem como, logicamente, nós já estudamos, pedir aí a rescisão desse contrato, e aí ele pode reclamar perdas e danos, a multa rescisória e todos os consequentários legais desta rescisão. Então tem que tomar muito cuidado, porque neste caso haveria uma quebra de contrato. E além do objetivo ser venda, outra característica que tem, então, repetindo na consignação, é que o consignatário tem a opção de comprar tudo, né, pagar tudo de uma vez, por um preço mais baixo, ou então restituir parte daquilo que ele não pagou. Logicamente, isso aí vai ficar por conta das partes, o acordo que as partes firmarem entre si. Bom, artigo 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Foi o exemplo que eu acabei de falar. Imagina na situação que a pessoa está com essas calças, está na rua e é furtada, né? E aí são levadas todas essas calças que ela nem pagou.
ou combinou de trocar essa mercadoria se não fosse vendida. O consignante não tem nada a ver com isso. Por quê? A partir do momento que aquele produto foi tirado da loja, quem assume toda a responsabilidade por ele é o consignatário, né? Então, não existe aqui nenhuma defesa para que esse objeto não seja pago, mesmo que não tenha sido vendida nenhuma das calças. Bom, artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Então, veja bem, quando é que o consignatário, por isso que eu falo que existe aí uma bifurcação de domínio, os dois são donos sob condição. Qual é a condição? No meu caso, que sou a consignatária, no exemplo que eu dei, a condição é que eu tenha pago todo o valor. Se eu paguei todo o valor, eu me torno proprietária, né? É diferente da compra e venda. Veja bem, repetindo, na compra e venda, que é um contrato consensual, basta a parte querer me oferecer um objeto e eu aceitar. Eu tenho um contrato perfeito e acabado. A consignação não funciona assim. A consignação, para eu me tornar dona, eu tenho que ter pago todo o valor. Enquanto eu não tiver pago e eu estou tratando de um contrato de consignação, o que eu tenho é essa bifurcação da propriedade entre mim e o consignante. Isso vai oscilar em posse, né? Então, enquanto eu estou com esse objeto, é mais ou menos o caso do carro alienado. Enquanto eu estou com o objeto pagando, eu estou me tornando a cada pagamento mais dona. Por isso que a gente fala de pagamento substancial. Mas eu ainda não sou totalmente dona. O que eu tenho enquanto eu não quito esse carro é a posse e não a propriedade da coisa, certo? Por outro lado, o consignatário, quando ele me entrega, quando ele faz a tradição desse objeto, ele deixa de ter a posse direta, passa a ter a posse indireta, mas enquanto não quitado todo o valor, ele também é dono, né? Por isso que se esse objeto aqui, ele sofrer algum prejuízo e estiver nas minhas mãos, a responsabilidade é toda minha, certo? Porque a princípio eu teria só posse dele e eu não teria aí, eu me torno responsável exatamente por essa responsabilidade aí, pela natureza do contrato, eu me torno responsável pelo objeto também. E outro detalhe, então, só para fechar o raciocínio, enquanto a compra e venda é um contrato consensual, o contrato destinatório, ele é real. Para ele se tornar perfeito, acabado, não basta eu querer consignar e a empresa X concordar. Tem que ter a entrega do objeto. Por quê? Qual é o fim da consignação? Não é a revenda da coisa? Não é eu pegar a coisa para revender? Então, para eu ter esse direito, né, para configurar esse contrato como perfeito acabado, tem que me entregar a coisa. Então, não adianta eu ir numa loja, negociar com a pessoa pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Imagina que eu negocio com essa loja X. Fulano, eu estou querendo revender aí umas calças, vocês fazem como? Ah, eu faço assim, assim, assim. Beleza. Então, eu passo aí amanhã, eu vou querer pegar 10 calças. Você tem? Ele? Tenho sim. Aí eu faço, então tá, eu vou passar aí amanhã, deixa separado as calças. E aí ele deixa separado, mas eu não vou. Houve houve a consignação? Não houve a consignação. Ela só vai existir se eu for lá pegar as calças. Eventualmente, o fato dele ter reservado essas calças e eu não ter ido lá buscá-las, o que existe entre nós, eventualmente, é a fase da pontuação, que a depender, né, ele pode reclamar perdas e danos pelo prejuízo que ele sofreu, mas não exigir o cumprimento do contrato, porque esse contrato não se aperfeiçoou. Precisaria da entrega da coisa para ele se aperfeiçoar, já que o objetivo é a revenda, certo? Então, cuidado com isso. E outra coisa, não confunda, apesar de estar falando aqui que o objetivo de eu adquirir essas calças aqui trabalha com alienante e alienatário. Alienante é essa empresa que me entrega essas calças. Alienatário sou eu. Eu não posso afirmar, repetindo, que o que houve aqui foi uma compra e venda. Cuidado com isso, certo? O que eu tenho aqui é um contrato destinatório que é totalmente diferente da compra e venda. Bom,
E o último artigo é o 537, que ele diz que o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Então, enquanto a coisa estiver comigo, volto a repetir e insisto. Por isso que é uma bifurcação de domínio. Porque enquanto a coisa estiver comigo, não dá direito ao consignante, mesmo que eu não paguei o valor, mas eu ainda estou cumprindo o contrato, ele querer dispor daquele produto para outro credor. Então, imagina que eu estou com essas calças tentando vender no sacrifício danado e nós fizemos um contrato que eu teria um prazo até final de julho para conseguir vender essas calças. Aí, de repente, chega 15 de junho, o dono dessa empresa X me liga falando, olha, eu preciso que você entregue as calças para mim que é urgente, porque teve uma outra pessoa que vai me pagar à vista, eu já negociei essas calças com ele. Mesmo que eu não tenha pago, se eu tenho um contrato, tenho meios de provar que eu fiz essa consignação, ele está quebrando o contrato. E eu não sou obrigada a devolver essas calças para ele, porque nosso contrato ainda está vigente até julho, que foi o combinado. Certo? Então, enquanto estiver na vigência do contrato, não dá direito ao consignante dispor do bem, que é o que está no artigo 537 do Código Civil. Bem, pessoal, nossa matéria se encerra aqui, né, nessa parte aqui da consignação, e a aula agora vai seguir da seguinte modalidade, através de casos, estudos de casos. Nós vamos aplicar o conteúdo nos estudos de caso. E para isso, nós estamos aí trabalhando os fóruns, né? Eu vou pegar aqui o caso jurídico 1, que eu passei para vocês, para resolver com vocês como que seria essa solução. Então, eu vou estar comentando os fóruns que foram passados para vocês, só confirmando aqui o caso. Tem o fórum 1, que foi do Covid, se a gente já resolveu ou não. Não, nós não resolvemos o fórum 1. Que eu passei para vocês. Então, eu vou lá para o Fórum 1. Fórum 1 está no ícone Fórum. Os demais fóruns eu postei tudo nas atividades. Então, eu vou ler aqui o Fórum 1 e a gente vai comentar esse caso aqui para rever nosso conteúdo e seguirmos nos demais. Bom, deixa eu ver aqui quem escreveu coisa. O Fórum 1 era o seguinte, foi passado aqui a questão do coronavírus, né? E aí solicitou aqui que fosse elaborada uma reflexão, utilizando os conhecimentos adquiridos na disciplina, e indicar como profissional da área, como você poderia contribuir para a situação de crise. E reflita sobre os cuidados a serem tomados e uma proposta de intervenção, se considerar possível. Aí, interrelacionando, né, essa proposta aqui de reflexão com o nosso tema, eu pedi para vocês lerem um link que fala sobre a questão do comportamento e da possível crise que a gente pode enfrentar econômica em razão do coronavírus. E aí, eu pedi para falar sobre os princípios do dirigismo contratual, da Pax sunt servanda rebus sic stantibus, e depois trabalhando sobre, considerando, né, falar sobre esses princípios de dirigismo contratual, Pax sunt servanda rebus sic stantibus, considerando que boa parte das relações contratuais são de consumo, e o impacto dos efeitos do coronavírus nos contratos. E aí eu pedi para refletir sobre a teoria da escada pontiana. Então, gente, a primeira questão, né? Quando a gente fala de reflexão aí sobre os princípios contratuais, o dirigismo contratual seria quando o Estado, em razão da sua necessidade de intervir, né, em algumas relações para manter o bem-estar social e considerando ainda que o contrato tem uma função social,
O Estado ele tem essa possibilidade e deve, por força do munus público, que é o poder dever de agir, de estar dirigindo essas relações contratuais, né? Quando necessárias. Um caso de dirigismo contratual é a intervenção aí do Estado nas questões dos contratos de alienação de veículos, né? Que há algum tempo as pessoas entravam aí com revisional, chamado, vou falar revisional, porque todo mundo sabe mais ou menos o que é. Tirava o carro lá da financeira e logo que tirava o carro da concessionária, esse carro financiado, a parte já entrava com pedido de revisional, alegando questão de juros, além do mercado e tal. Bom, a partir da demanda que começou a aumentar muito no judiciário, o Estado dirigindo, né, à luz, invocando o dirigismo contratual, ele passou, e vou falar a grosso modo, mudar as regras do jogo. Hoje, se você tira um veículo já da concessionária e nessa modalidade de alienação e já entra com uma revisional, você pode responder até por litigante de má-fé, porque parte do pressuposto que você conhecia as regras ali, né, do jogo, como se diz, desse tipo de contrato, e aceitou que fosse daquela forma. Então, se a empresa prova, a concessionária, por exemplo, que te deu 3 opções de contrato, né, de financiamento, e você optou por aquele financiamento, ela te deu as opções e você optou porque você quis. Aí você me pergunta, professora, não tem possibilidade de revisionar hoje mais? Tem sim, tá? Existe sim. Só que com outros argumentos e não como era feito. Por exemplo, um caso de revisional que tem muito nesses casos de alienação de veículo é quando a pessoa quer quitar parcelas antes do prazo, né? Antes do vencimento. Então, o camarada vai lá na financeira e fala assim, olha, eu quero quitar 4 parcelas de uma vez. Aí, e hoje em dia, a pessoa nem busca mais a financeira, que às vezes nem atende a gente mais, né? Você entra no site e ali você pede para fazer um boleto para você pagar os 4 meses adiantados ou resolve pagar tudo uma vez, está faltando 6, você quer quitar tudo. Bom, a revisional nesse caso ocorre, em muitos dos casos isso acontece, é que esse boleto não vem corrigido, fazendo os descontos devidos. Então, por exemplo, um carro aí de R$ 1.300 a parcela e a parte resolve quitar 6 parcelas de uma vez, possivelmente o desconto vai vir em torno de R$ 215 em 6 parcelas de uma vez. Então, aí você pensa, e se a pessoa atrasasse e fosse pagar juros, não seria maior? Porque esse valor, sobre esse valor, já está embutido juros compensatórios. Então, esse juro compensatório e a correção monetária, que já está atualizada naquelas parcelas, deveria ser revista, né, e descontada. Aí você teria uma revisional. Esse seria um dos casos. Mas há outros também. Enfim, o dirigismo contratual, ele visa exatamente isso, né? Com o fim de manter a sociedade, né, manter as relações sociais com paz e harmonia na sociedade, ele acaba intervindo, porque uma dos objetivos do Estado é o fomento, né? Ele precisa fazer com que a economia movimente para sustentar todo mundo. Bom, então, na época agora que a gente está vivendo o Covid, nós estamos em várias situações de dirigismo aí contratual do Estado. E quando se fala em Estado, eu vou só fechar a janela aqui, gente, por causa dos cachorros. Quando se fala em Estado, eu estou falando aqui do Estado representado pela administração pública, que inclui a União, o Distrito Federal, os municípios, os Estados-membros. Então, esse Estado aí com letra maiúscula não seria o Estado-membro, mas sim o Estado representado pela administração pública. Então, quando a gente fala de dirigismo contratual na Covid, a gente está vendo muito isso. E eu fico assim, até pensando quanto à questão de competência constitucional para fazer isso. Eu vejo muitos... tenho acompanhado muitos decretos, né,
de governo, decreto de prefeitura, que não teria competência para determinada matéria de decidir que, ó, a partir de hoje vai cobrar juro, a partir de hoje não vai cobrar juro, não pode fazer isso, pode fazer assado. Então, existe uma norma constitucional que vai falar das competências de cada um para decidir nos âmbitos aí das suas esferas administrativas o que pode ser tirado ou não, sobretudo em época de crise. Por quê? Aí eu vou entrar já na Pax Sunt Servanda. Qual a razão da Pax Sunt Servanda, que se traduz no princípio de que o contrato é entre as partes? É dar segurança às relações jurídicas. Então, se não houver um critério, uma fiscalização do que é permitido ou não nessa flexibilização de regras contratuais, nós vamos cair num buraco sem fundo. Nós vamos entrar num saco sem fundo também. Isso é muito grave, porque isso reflete em toda a economia. É o efeito dominó. Então, nós já estamos tendo problema aí do repasse dos R$600 do governo federal, que constatou que muitas famílias que precisavam desse valor não receberam. Outras pessoas, resumindo, vou ser bem assim, simples, né, na conclusão. Quem é que tem acesso à internet, que era o meio mais rápido, hábil, para poder conseguir esses R$600? É o pobre. O pobre nem internet não tem, muito menos celular, que consegue baixar um aplicativo para fazer solicitação de R$600. Então, as pessoas que tinham... Outro detalhe, interrompendo meu raciocínio, minha conclusão. Mesmo que tivesse, para você conseguir acessar a coisa e fazer o pedido, era um tanto de perguntas que o povo brasileiro, gente, não tem cultura. Nós vivemos um analfabetismo estrutural e massificado. Esse analfabetismo ele está na massa, na pobreza, na miséria. E aí eu imponho como uma das condições para a pessoa ter acesso a R$600, fazer um cadastro, onde na internet, porque está tudo fechado por conta da pandemia. Que internet? E outra, o cara lê ali, ele não entende o que está pedindo. Ou às vezes ele até teria direito e ele apertou a bolinha, o X errado, ele não sabe voltar. Então você tem uma questão de analfabetismo estrutural e digital. Quem é que teve acesso aos R$600? Quem conseguiu entrar, tinha meios para isso e conseguiu. Nós não estamos vendo aí a questão do MEC, que foi a mesma coisa? Como que eu vou exigir fazer MEC, continuar estudando, a pessoa de baixa renda, que é para quem mais precisa do MEC, né, dessa nota, ele não tem condição, ele não tem internet, não tem nem luz direito na casa dele, né? Às vezes até é possível ter internet, mas nem a eletricidade que é instalada lá, as tomadas não aguentam nem colocar carregar uma internet, dependendo da residência, não tem estrutura. Então, assim, essa é a realidade. Então, pela Pax Sunt Servanda, a ideia é manter os contratos a princípio e ter critérios, né? E ter critério e administração requer tempo, vontade e compromisso, né? Então, se você sentar para elaborar um projeto, fazer um critério de urgência que tem que estar pronto de um dia para o outro, não é qualquer um que vai querer fazer, né? Nós vivemos aqui no Brasil, em específico, empurra-empurra. Um quer repassar a responsabilidade para o outro. Parece que eu estou vivendo aqui, estou enxergando bem o que foi o problema da Adão e Eva, né? O Adão culpou a Eva culpou a maçã, a cobra, e a cobra, como se diz, culpou ter caído. E no final todo mundo culpou todo mundo e ninguém assumiu sua responsabilidade. É o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Um empurra-empurra, e quem morre nesse empurra-empurra é quem não tem condição, que é o povo que está padecendo, né? Bom, então a ideia aqui, mesmo em época de crise, mais ainda em época de crise, é ter muito cuidado com essa questão aqui de revisar qualquer tipo de contrato, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu prejudico a própria pessoa que é a que mais precisa amparada, pode ser a mais prejudicada, porque a renda não vai chegar nela, né? O repasse não vai chegar nela. Imagina, gente, se diante dessa crise, quem repassa produtos para nós,
por conta aí dessa flexibilização dessas regras contratuais, né, em que muitos que não precisam dessa flexibilização estão achando que estão sendo beneficiados. Isso é um efeito dominó. Lembra daquele exemplo que eu dei em sala, usando de analogia, da mulher que foi reservar um quarto em Pirinópolis e deu uma nota de R$100. E aquilo girou e voltou nela. Então, assim, há questões muito profundas econômicas para a gente entender e simplesmente sair flexibilizando a torta direita sem pensar a quem, onde e por quê. Se isso começa a ser flexibilizar demais, eu imagino que nós temos um possível risco de ficarmos sem abastecimento de comida nos mercados. Isso é possível acontecer. Por quê? Como é o efeito dominó, se eu não pago mais a conta disso, não precisa pagar mais aquilo, não precisa mais pagar aquilo, onde vai ser gerado isso? Como que vai conseguir repassar isso? Lembrando um pequeno detalhe. Quem mantém o PIB neste país são as empresas internacionais, que é o Produto Interno Bruto, que faz a renda per capita do Brasil até então ser alta, considerando todos os países do mundo, né? Se você pegar a renda per capita do Brasil, ela é em torno de 10, 12 mil reais. Quem é que ganha isso por mês? Que é a renda por cabeça. Então, como que é feito esse cálculo? Pega o bolo, né? Eu tenho aqui quatro sujeitos. Desses 4 sujeitos, a maior concentração de renda fica para esse aqui que é menorzinho. Ele pega essa maior concentração e esses 3 aqui padecem de fome. Ele pega essa maior concentração aqui, eu tampei minha cara, e divide para os demais. Isso é a renda per capita. Só que na prática a gente vê que não são todos que recebem. Agora, quem que mantém a economia? É o PNB interna, que é o Produto Nacional Bruto. Então, muitas dessas regras estão sendo flexibilizadas exatamente na concentração do PNB e não do PIB. As empresas grandes, elas não estão sofrendo ataque direto econômico, porque elas têm aí todo o apoio do governo e tem todo um lobby que é feito para elas se manterem como elas estão e não serem prejudicadas com essas revisionais, né, exigidas do governo. Agora, quem tem sofrido diretamente é o empresário brasileiro que está sendo forçado a flexibilizar isso e pode ser que ele não consiga manter-se justamente por conta disso aqui que eu falei, do PNB. Porque, basicamente, a empresa que ele tem mal dá para ele conseguir sustentar-se, né? Manter essa empresa. Então, há de se pensar muito essa questão da Pax Servanda. Eu, particularmente, eu entendo que tem que ter muito cuidado com o dirigismo contratual. Não concordo com vários decretos que estão sendo criados, né, do governo, tanto federal, municipal, estadual, em algumas questões aí de revisional, né, quanto à cobrança e pagamentos. E a rebus sic stantibus é a possibilidade de revisar o contrato, né? Eu acho que cada caso é um caso. Aí você fala, mas todo mundo que se for reclamar e se entrar no judiciário vem encher o judiciário. Mas isso é uma questão, gente, de gestão, né? De política pública do governo. Isso não é de hoje, isso é histórico e cultural, né? Eu, como advogada, eu posso falar de conhecimento de causa. Você entra com uma ação, leva 7 anos para dar uma sentença. Então, isso é questão estrutural, isso já devia ser revisto há muito tempo. E essas coisas aparecem muito fortemente nas crises, né? Como a gente está vivendo neste momento, é que está muito alarmante, porque está aparecendo o que de fato já acontecia no Brasil nos bastidores, só que agora está vendo, porque as pessoas precisam de alguma coisa e está vendo o que de fato, como que a coisa funciona. Né? Então, se funcionasse, o ideal é que fosse para o judiciário, cada caso, e o judiciário respondesse a contento e rápido às demandas, né? Então, fica essa questão aí da rebus sic stantibus, da possibilidade de revisar o contrato caso a caso. Bom,
sendo um contrato de consumo, como eu já dei aula para vocês a respeito da revisional, lembra que é diferente no Código Civil do CDC. No CDC, essa revisional é simples, porque como o consumidor já é vulnerável, ele só tem que provar o fato extraordinário, mais nada. Ele não tem que provar que para ele foi oneroso, aquela situação per si já é onerosa, dada a sua condição de vulnerabilidade. Então, basta ele provar, olha, houve um fato extraordinário, isso me levou a, logicamente, ele tem que ter provas do prejuízo, né? Não adianta, hoje veio uma pessoa me procurar, falando que queria entrar com uma revisional de alimentos, porque por conta da pandemia, ele ouviu dizer que ele pode pedir a revisional de alimentos, né? Alegando aí que ele não tem condição e tal. Eu falei, não, poder o senhor pode, tudo pode, é um direito seu. Me prova a renda do senhor, como que caiu. Eu quero os 3 últimos contra-cheques para ver o prejuízo que você sofreu. Ele falou, não, mas eu não tive nenhum prejuízo. Eu falei, então, não tem justificativa? Qual seria a razão de pedir uma revisional? Não, é porque todo mundo está pedindo. Então, assim, é isso que eu tenho percebido desde do Covid, a busca das pessoas quererem descumprir contratos ou jogar para frente sob a alegação de Covid. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, se for, então, relação de consumo, repetindo aqui, essa revisional é simples, mas sendo relação civil, a gente entra nos artigos que eu comentei com vocês, né? Que tem que ter algumas provas, né? É necessário provar o fato extraordinário, é necessário provar a imprevisão, é necessário provar a onerosidade excessiva. Isso está lá no artigo 478 do Código Civil, tá bom? Bem, e aqui ele fala do impacto dos efeitos do coronavírus nos contratos, considerando a teoria da escada pontiana. Bom, se a pessoa negociou em determinada época, que era uma época normal, vamos dizer assim, né? Sem pandemia, e ali ela assumiu uma dívida, acreditando que ia conseguir honrar o seu compromisso, e depois não foi possível, você tem a escada pontiana aí para pedir a revisional desse contrato. Pessoal, eu vou interromper aqui, que está pedindo para liberar espaço para gravar essa aula. Espera aí um pouquinho que eu vou liberar aqui e já volto. Bom, beleza. Eu consegui aqui tirar tudo. E aqui está pedindo para eu já gravar, senão eu vou perder a minha aula, tá? Então, vou encerrar nesse momento e a gente volta daqui a pouco, tá bom?